Primatas versus felinos. Quem vence essa guerra? Pega essa fanfic aí e deixa a tua opinião. Vamos analisar 4 itens. Taxonomia, família, diversidade. A família dos felinos é composta por 2 subfamílias, Pantherae e Felinidae. Já a subordem dos primatas é dividida entre prosímios e antropóides, que são os primatas verdadeiros e os macacos primitivos do Novo Mundo. Existem mais de 300 táxons de primatas no mundo. Os felinos sofrem mais com a extinção, então ponto para os primatas. Agilidade, velocidade e locomoção. Os primatas são exímios escaladores, os primeiros com ancestrais 100% arborícolas. Por isso possuem agilidade extrema nas árvores, além de alcançar entre 30 e 40 km em terra, enquanto os felinos são quadrúpedes digitígrados de corpo alongado e coluna flexível. Seus pés pouco tocam o chão, e a cauda de 1/3 para mais serve como leme em alta velocidade. Os felinos foram adaptados para suportar grandes caçadas. Um gato adulto, por exemplo, possui uma frequência cardíaca entre 110 a 130 batimentos, mais intensa que os canídeos, seu adversário direto. Ponto para os felinos. Habilidades e armas de ataque. Primatas são generalistas, isto é, possuem muitos talentos, mas para essa guerra, suas principais habilidades são sua habilidade para manusear ferramentas, todos contam com polegares opositores para segurar, empurrar ou arremessar, e uma mordida convencional para quebrar desde sementes e alimentos sólidos até o osso de um animal de grande porte, que é o caso dos gorilas. Já os felinos são carnívoros com garras longas, encurvadas ou retráteis, 9 garras no total, olfato apurado, audição aguda e visão noturna. São especialistas em camuflagem também, que é o caso da pantera negra, por exemplo. Seus saltos alcançam 5 metros de altura, e pelo menos 3 dos grandes felinos possuem mordidas que estão entre as mais fortes do reino animal. Ponto para os felinos. Inteligência e capacidade. Segundo cientistas, a subordem dos felinos é mais inteligente que o grupo dos panteras. Os pequenos felinos podem aprender com mais facilidade e até entender gestos. É provável que nessa guerra, os pequenos gatos possuam grande influência no exército de felinos. Entretanto, seu oponente é um dos piores inimigos em questão de inteligência. Primatólogos afirmam que os símios possuem um aparato cognitivo capaz de elaborar, planejar e com indícios de moralidade. Ponto para os primatas. Observações e registros da guerra. O encontro da linha de frente entre gatos médios e macacos antropóides seria uma carneficina, pois os babuínos são extremamente sádicos e violentos. Os primatas numerosos rasgariam as fileiras dos felinos, até que os leões ordenassem o ataque dos neófilis. Leopardo das neves, panteras e pumas fazem um estrago entre os pequenos símios. Os macacos em desespero sobem as árvores, mas as onças e os leopardos os perseguem pelos galhos como se não tivessem medo da gravidade. Os babuínos finalmente decidem soltar os gatos e fogem em grande velocidade. Nesse momento, os leões, com um rugido, liberam os guepardos, que em 3 segundos já estavam a 100 km, capturando todos os fugitivos. Em sequência, os bonobos, com a sua estatura física, constroem uma barreira de hominídeos que intimidam até as onças. E a guerra em si começou. Linces, gato do mato, serval e caracal avançaram com os pequenos gatos e, em menor número, foram derrotados. Porém, os pumas e as onças pintadas não caíam por nada. Foi então que os chimpanzés decidiram se unir aos bonobos para fazer número e tentar afugentar esses grandes felídeos. E os chimpanzés, no auge da sua agressividade, usavam galhos de árvore como lanças e pedras como ariete. O uso dessas ferramentas ou armas aguçaram o ódio dos tigres, pois a inteligência dos primatas é vista como uma grande ameaça ao reinado dos felinos. Os tigres começam a rugir. A cada onça morta com uma lança, eles ficam mais furiosos. Nesse momento, os primatas ganham número novamente. E a estratégia dos leões era usar um grupo de panteras negras quase extintas para se misturar à pelagem negra dos chimpanzés e matar o maior número possível. Mas nesse momento, os tigres, com sede de vingança, quebram as regras e avançam com tanta fome que matam pumas pelo caminho. Os leões reprovam a atitude dos tigres, mas a devastação era iminente. Tigres não respeitam ordens, tigres não vivem em sociedade, e eles começaram a matar tudo que se movia, até que restasse somente a sua espécie no poder. A guerra parecia perdida para os primatas, pois um tigre siberiano despedaçava entre 10 a 15 chimpanzés sozinho. Mas nesse momento os tigres subestimaram a inteligência dos chimpanzés, que se espalharam num campo aberto, ocupando uma área de 15.000 km². Aproveitaram o seu número para distanciar os tigres um do outro e deixar vulnerável a sua retaguarda. E agora, com diversos confrontos simultâneos, os gorilas entram em cena para ajudar a imobilizar tigres solitários. Era um plano genial, até porque os primatas não tinham mais a quem recorrer, e os felinos ainda tinham os leões, que observavam de longe, pois são animais justos e só iriam guerrear no momento certo. Nesse exato momento,
um gorila de mais ou menos 250 quilos consegue imobilizar um tigre de Sumatra. O tigre estava muito próximo da morte, seria o primeiro a ser derrubado. Até que um leão jovem decide interferir, avança pelas costas do gorila e salva o tigre. O tigre se ergue com as vistas escuras e olha com indiferença para o leão, pois o seu orgulho não permitia tal ato. Esse mesmo jovem leão é surpreendido pelas costas também por 3 gorilas. É agredido, asfixiado e colocado à beira da morte. O tigre, ao observar a situação semelhante em que estava, se afasta, deixando que o leão morra. Nesse momento a guerra toma novos rumos. Os leões descem das pedras e das montanhas, rugindo em grande velocidade em direção ao campo de batalha. Os leões fazem uma barreira entre gorilas e tigres, e entre poeira e sangue eles abocanham o corpo de um gorila morto, assim como também o corpo do leão morto, e arremessam cada carcaça para o seu respectivo campo de batalha, simbolizando assim o fim da guerra. Bom, era o que pensavam que iria acontecer, mas os tigres não aceitam o empate, muito menos a derrota, e rugem para os leões. Uma nova guerra começa. Os tigres começam a atacar os leões como se estivessem predando uma espécie desconhecida. Até os chimpanzés ficam assustados com tal ato. Nesse momento, os orangotangos, por serem seres cultos e mentores dos chimpanzés, ordenaram a retirada dos símios do campo de batalha, dizendo em gestos que essa guerra não era mais deles. Os macacos então começaram a retirada, e nesse momento os tigres estavam massacrando até o último leão. Em meio à retirada dos símios, um chimpanzé de quase 40 anos, coberto de cicatrizes de guerra, diz: "O sangue derramado pelos leões deveria ser nosso. Não devemos abandonar o campo assim. A guerra não acabou. Nós não somos covardes." Restavam apenas 2 leões vivos nas garras de um tigre de Bengala quando o campo de batalha escureceu. Eram centenas de primatas cercando o pequeno grupo de tigres. Eles formaram um anel com lanças e grandes pedras. Os tigres não tinham para onde fugir. O sangue manchava a visão dos leões, que com a ajuda do antigo chimpanzé conseguiu se reerguer. Os orangotangos então ordenaram o exílio do pequeno grupo de tigres assassinos, que somavam entre 4 e 5 indivíduos. A ordem era para que eles fossem para além das montanhas, e quando os gorilas estavam prestes a libertar os tigres, um dos leões ensanguentados, no seu último rugido, ordena a morte de todos os traidores. Mas os leões estavam fracos, então os chimpanzés fizeram o serviço. Os leões reconheceram a autonomia dos primatas, uma taxonomia bem mais desenvolvida, leal e com capacidade de reerguer uma sociedade. E assim foi. Sem a diplomacia dos leões, os primatas seriam extintos. Sem a inteligência dos primatas, os leões seriam extintos. E o tigre, por sua vez, não subsistiria sozinho, pois a capacidade de viver em sociedade das outras espécies é que traz o equilíbrio para a natureza e para a sua população de presas. Até a próxima. Valeu!